Olá, eu me chamo Paulo Vitor, sou aluno pesquisador com plano de atividades intitulado Estudo da influência da velocidade de corte nos parâmetros de rugosidade RA, RT, RQ e RZ para o semigramento, considerando-se as peças torneadas a seco com folha de corte para o aço ABNT 1020, orientado pelo professor George Marinho do Nascimento. Uma das principais exigências funcionais das peças fabricadas por usinagem diz respeito ao seu acabamento superficial. Em específico, para o processo de torneamento, a velocidade de corte, assim como outros parâmetros de corte da ferramenta, influenciam diretamente no acabamento superficial, que pode ser determinado pelos parâmetros de rugosidade. A escolha incorreta desses parâmetros pode levar a expressivos e indesejados aumentos no custo de fabricação da peça. O equipamento utilizado para a medição da rugosidade é denominado rugosímetro. No entanto, nem todos os rugosímetros fabricados atualmente possibilitam a medição de peças cilíndricas, como é o caso do rugosímetro portátil DR30 utilizado na pesquisa. Por isso, se fez necessário a confecção de um suporte posicionador que auxilie na medição da rugosidade em peças cilíndricas. Então, o objetivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos no processo de confecção parcial de um dispositivo posicionador para o rugosímetro do corpo de prova que auxilie na medição da rugosidade superficial das peças cilíndricas. Portanto, procedemos à elaboração dos planos de usinagem para a confecção das peças que compõem o dispositivo. Este dispositivo tornará possível a realização da medição da rugosidade em peças cilíndricas, reunindo dados para estudos posteriores do projeto de pesquisa. A rugosidade pode ser definida como sendo um conjunto repetitivo de irregularidades numa superfície, formadas por pequenas saliências. E a importância da rugosidade se justifica pela relação com fatores como precisão e tolerância, importante especialmente em peças de acoplamento, resistência à corrosão, pois superfícies com um acabamento mais pobre tendem a reter mais líquido e vapores do que a superfície mais acabada, resistência à fadiga, escoamento de fluidos, lubrificação e transmissão de calor. O rugosímetro utilizado na pesquisa, mostrado anteriormente, efetua as medições dos parâmetros de rugosidade RA, RT, RQ e RZ. A rugosidade média, RA, é o método mais indicado utilizado para a indicação de rugosidade. Consiste na média aritmética dos valores absolutos das ordenadas de afastamento dos pontos de rugosidade em relação à linha média. A rugosidade total, RT, é a distância entre o pico mais alto e o vale mais fundo dentro do percurso de medição, medidos por duas linhas paralelas à linha média, independentemente dos valores EI. Pode ser um bom indicador de falhas do processo de fabricação. A rugosidade média quadrática, RQ, é a raiz quadrada na média de valores das ordenadas no comprimento da amostragem. O parâmetro de rugosidade RZ é definido como a média aritmética de 5 valores da rugosidade parcial, medidos cada um entre o maior pico e o menor vale em relação ao comprimento da amostragem. Para a confecção do suporte, ele foi pensado para comportar tanto o rugosímetro portátil quanto o corpo de prova a ser analisado, que só está mostrado aqui abaixo. Para a confecção do suporte, foram utilizadas máquinas operativas e equipamentos de medição existentes no laboratório de tornearia, fresagem, modelagem e metrologia dimensional do IFPE Campus Recife. O equipamento mais utilizado foi a fresadora VK250F UF, mostrado aqui. Antes da usinagem, foram necessários efetuar o cálculo das rotações nominais pela equação 1, em que N é igual a 1000 Vc sobre πd, em que N é a rotação em RPM, rotações por minuto, Vc é a velocidade de corte em metros por minuto, diâmetro da ferramenta é o D em milímetros. Os valores da velocidade de corte Vc são indicados pelo fabricante da ferramenta, levando-se em consideração o material da ferramenta, o material a ser usinado e o tipo de usinagem que será realizado. As ferramentas utilizadas no processo de fresamento foram os cabeçotes fresadores com pastilhas de corte de metal duro, mostrado aqui abaixo, uma com diâmetro de 80 mm e outra 40 mm. Segundo o catálogo do fabricante, as velocidades de corte definidas para a pastilha de metal duro no fresamento do aço SAI 1020 são 120 a 160 metros por minuto para o desbaste de até 8 mm e de 150 a 220 metros por minuto para o acabamento de até 1 mm. Para a confecção das primeiras peças de suporte, foram utilizadas barras quadradas do aço 1020, SAI 1020 de 1,5 polegada por aproximadamente 200 mm. Foi utilizada inicialmente o cabeçote fresador com 80 mm de diâmetro e as rotações nominais foram calculadas com base nas informações acima e pela equação 1.
Após a definição das rotações máximas, foi possível definir quais rotações utilizar no processo, que são inferiores às calculadas por conta das vibrações produzidas devido a condições de fixação do corpo a ser usinado. Portanto, para a ferramenta com 80 mm de diâmetro foram utilizadas, para o desbaste no máximo 1,5 mm, uma rotação de 550 rpm, e para o acabamento de 0,5 mm, uma rotação de 750 rpm. O avanço longitudinal utilizado foi o mínimo possível, de 22 metros por minuto. Aqui está esquematizada as sequências de operações para o fresamento da barra. Esta sequência foi basicamente utilizada para todos os procedimentos de fresagem, exceto para a superfície com angulação, onde se mudou pouquíssimas coisas. Após a conclusão do fresamento das barras, que ficaram com as dimensões de 35 mm, 34 mm e uma profundidade de 200 mm, foram realizadas as usinagens das angulações das barras, seguindo esta sequência de operação. Ao fim das operações, analisando melhor o projeto, concluiu-se que a angulação de 15 graus não satisfazia as futuras necessidades para o suporte, pois não garantia uma boa fixação do corpo de prova. Foi efetuada uma correção na angulação de 15 para 20 graus, repetindo a mesma sequência de operação descrita anteriormente, e desta vez com as duas peças usinadas em conjunto. No decorrer da pesquisa, foram feitos vários processos de usinagem, seguindo basicamente os mesmos princípios e sequências descritas anteriormente. Essas usinagens foram: aqui está uma imagem da confecção dos furos oblongos na peça com uma guia central, a realização do furo de base para a confecção dos furos passantes, a realização do rosqueamento com o auxílio do desandador e o macho M12. Também foi realizado o procedimento de preparação e alinhamento do torno mecânico Nardini, modelo mascote TAG T13. Para esse procedimento, foram utilizados o relógio comparador Teclock com base magnética, o esquadro cilíndrico padrão de 400 mm de comprimento. Foi feito o posicionamento do esquadro cilíndrico entre pontas e feita a fixação do relógio comparador no carro transversal próximo ao carro porta-ferramenta. Logo após, foi aplicado uma pré-carga no relógio comparador com a sua ponta de contato encostada em uma das extremidades do esquadro cilíndrico. Em seguida, foi efetuado o zeramento na escala graduada. Com o auxílio do carro principal, fizemos a varredura de todo o comprimento do esquadro cilíndrico e notamos uma variação de 0,06 mm entre as extremidades. Portanto, foi feito o ajuste por meio dos parafusos de ajuste do cabeçote móvel do torno mecânico e depois foi feito o procedimento de medição com o relógio comparador, onde o resultado final foi uma variação de aproximadamente 0,01 mm. Está mostrado o procedimento de alinhamento do torno mecânico. Logo depois do fresamento da guia central, a confecção dos furos oblongos e do corte da barra pela metade, com angulação de 20 graus, obtivemos duas peças iguais a essa mostrada na figura 16. Após o procedimento de usinagem convencionais da angulações corrigidas para 20 graus, as primeiras peças, laço SAI 1020, de 1,5 polegada, aproximadamente 38,1 mm por 200 mm, obtivemos a primeira peça do suporte mostrada na figura, juntamente com as peças onde foram confeccionados os furos passantes e rosqueados. Aqui está mostrando o resultado final em que o suporte posicionador se encontra hoje. O procedimento de alinhamento do torno mecânico apresentou uma variação de 0,01 mm no comprimento de 400 mm e torna o torno qualificado para a confecção dos corpos de prova e para os experimentos futuros no projeto de pesquisa. Então, concluímos que não foi possível efetuar a conclusão do suporte posicionador, porém foi concluída uma porcentagem considerável, com mais de 50 horas de usinagem, os resultados aqui mostrados, né? Diante disto, ficamos impossibilitados de executar as medições de rugosidade para os corpos cilíndricos até o momento.
motor mecânico T13, que será utilizado em todo o projeto de pesquisa, tanto para a confecção do escopo de provas quanto para os experimentos, está apto e qualificado para tais procedimentos, visto que passou por um procedimento de qualificação e alinhamento. Estão apresentadas as referências. Muito obrigado pela atenção. Aqui está o contato